Queria que você começasse falando para mim o que a diretoria vê como os pontos, sim, os fatores principais para o América voltar para a Série A, que a gente sabe que é o grande objetivo desse ano. Eu acho assim, o América teve, depois de 3 anos de muito sucesso, essa queda para a segunda divisão. Falar a verdade, como torcedor e como dirigente, era uma coisa que a gente não esperava, que foi muito difícil de assimilar. Mas todo batalhador e lutador sabe que a gente não vive ganhando todas as guerras, algumas você perde. E essa nós sentimos muito, mas a gente tem a convicção que o América na Série B é um clube grande, é um dos maiores, e que ele tem como obrigação lutar para subir. Esse trabalho, e eu falei isso claramente no início do ano, que nós desvirtuamos um pouquinho a nossa essência no ano passado, pelas contratações, por tudo que aconteceu, de ter um grupo mais coeso, um grupo mais unido, com muitos atletas em formação, e esse trabalho foi muito bem projetado para esse ano. Nós trocamos boa parte do plantel, nós avaliamos muito as contratações, e hoje nós temos todos os ingredientes que sempre tivemos para fazer a volta para a primeira divisão, tá certo? Então, se nós vamos voltar, só o trabalho e o tempo vai nos dizer, mas nós temos as condições para isso. E nesse início de Série B, o América está muito bem, está no G4, né? Acredito que aí dentro do que vocês esperavam, talvez. E queria que você fizesse, então, uma avaliação do trabalho do Cauã, que é o primeiro ano dele no profissional, né? Ele está desempenhando a função muito bem. Como que você avalia esse trabalho até agora? A gente avalia, tecnicamente, o que o América voltou, né? O América teve um período que foi a era Mancini, a era Marquinhos Santos, as próprias substituições, que o jeito do América jogar era diferente do que o projeto que nós fizemos em 2020, na época do Lisca e tal, era um outro tipo de jogo. Como nós voltamos para a Série B, e a Série B exige um jogo de mais posse, o América é um time que é grande na Série B, o estilo Cauã fortalece muito isso. O América sempre tem o domínio do jogo, tem o domínio da bola. Nós temos alguns problemas para ser resolvidos. O potencial do Cauã, inegavelmente, nós conhecemos. Tudo que aconteceu com o Cauã, a saída, o choro, tudo que aconteceu, é porque o Cauã queria realmente alçar um voo maior. E ele ganhou muita experiência. E a gente sabia que em um certo momento nós teríamos que dar essa oportunidade. E nós achávamos que esse era o melhor momento. E demos essa oportunidade. O desempenho está muito dentro do que eu esperava. Trabalho sério, organizado, com comando, com organização em campo e tal. A saída da Série B, começamos bem, ela é importante. Mas a Série B não é arrancada de saída. A Série B é um trabalho que você tem que ter regularidade e força para que você possa vencer todas as dificuldades, certo? E isso é uma coisa que a gente já tem experiência. Talvez hoje no futebol brasileiro, a pessoa que viveu subidas, com mais número de subidas, talvez seja eu, porque eu já subi várias vezes com a América. Então, seja da C para B em 2009 e da B para A, eu acho que eu tenho uns 7 acessos. Então, eu sei exatamente a dificuldade que é esse campeonato. Ele parece, temos um time bom, vai ter sofrimento. Isso aí você tem que estar preparado, porque tem jogos difíceis, tem algumas derrotas, tem alguns momentos que vai balançar, não só o América, mas todos, tá certo? Tem que ter tranquilidade e muita força para chegar lá. Dentro desse planejamento para a Série B, né, depois que o América caiu, o clube perdeu com algumas receitas que na Série A tinha, esse ano não tem. Eu queria saber qual que é o planejamento para esse ano, como contornar isso com as coisas que o clube não vai ter como captar esse ano. Isso aí, gente, faz parte da vida do América. Vocês chegaram aqui há 20 minutos atrás, estava meu diretor financeiro e meu CEO, com todo o fluxo de caixa do ano, que eu faço isso há 20 anos. Então eu que estudo como é que vai fazer a programação, da onde para arrumar dinheiro, a gente sabe que é um ano caminhando com um déficitzinho que nós perdemos de receita. Nós também reduzimos a despesa.
Mas nós estamos mantendo algum investimento, que é o investimento lá da construção do CT que nós estamos fazendo e tal, porque nós sabemos que isso é a nossa fonte de renda mais importante, que é a formação de jogadores. Nós sabemos administrar isso e sabemos que não é fácil, não vou iludir, mas isso não nos assusta, já tivemos muito pior e a gente sabe o que fazer. E dentro disso, qual que é o orçamento do América para esse ano então? Tem algum número que vocês planejaram? Nós temos aí muitas variáveis ainda de orçamento, né? Eu assim, de cabeça, eu não sei porque eu perdi essa reunião com os números. Mas me parece que alguma coisa perto de 80, 90 milhões de receita. É tão absurdo eu não saber de cabeça, né? Mas eu estou muito mais preocupado em controlar a folha, em saber o que tem para pagar e efetivamente o que nós temos de receita no ano, hoje aqui, mas é um número entre 80 e 100 milhões. Entendi. Dentro desse planejamento também, uma coisa que vocês da diretoria já haviam citado era a captação de torcedores, né? Queriam aumentar a torcida do América, cativar mais jovens, mais pessoas para irem para o estádio. Qual que é o plano, assim, qual que é o plano de vocês estratégico para que isso aconteça, para que essa meta seja alcançada? Tem alguma coisa? Olha, essa é uma luta que eu faço há anos e que nós tivemos bons momentos e maus momentos. Hoje nós temos um público frequente abaixo do público médio que eu convivi durante anos, que era de 2 a 3 mil torcedores em qualquer jogo do América. Hoje às vezes é 1.800, é 2.500, 2.400, está abaixo. Nós temos uma vantagem. O público que vai a campo hoje é muito mais jovem do que era 5 anos atrás, 4 anos atrás. Isso é uma vantagem estratégica. O América trabalhou muito nesses últimos anos para o sócio-torcedor. Então, foi muito focado no projeto sócio-torcedor, o que vem dando resultado. Nós também focamos nas nossas escolinhas, também vem dando resultado. O nosso aluno de escolinha, se quiser, tem direito a uma carteira para frequentar os jogos. Ele tem desconto na loja. Então, todos esses projetos que o Marconi, o Bernardo, que a nossa equipe está fazendo, estão andando. Recentemente, nós tivemos a eleição da presidência do Conselho, entrou o Zé Flávio com o Paulo Asmar e com o Flávio Drummond, que são americanos, ilustres, antigos nossos, e que querem também participar desse movimento, certo? De criar algumas comissões para estudar. Ainda não temos, vamos dizer, esse ponto assim, isso é solução. Tem horas que temos bons momentos, tem horas que temos mau momento. A melhor regra é ganhar. O que aumenta o torcedor é ganhar, certo? Infelizmente, em Minas Gerais, nós somos muito exprimidos, seja pela mídia, seja porque é muito torcedor de Atlético, muito torcedor de Cruzeiro. Mas eu estou satisfeito com a nossa torcida. Eu acho que nós estamos crescendo a torcida, infelizmente no campo ainda não. Mas eu confesso, Isabel, que esse é um assunto que não está no meu planejamento, porque tem tanto problema para resolver, tem equipes para trabalhar isso. E esse é um assunto iminente dentro do América. Nós vamos ter uma reunião essa semana do Conselho de Administração, vem o Conselho Deliberativo com propostas e comissões para fazer coisas novas. Mas não é um trabalho rápido, isso é um trabalho de formiguinha. Vai um pouquinho, vai um pouquinho. Espero que a gente tenha mais sucesso. Uma coisa que nós não podemos deixar, eu falei com os jogadores e fiquei muito feliz depois do jogo do Guarani, com o que aconteceu no estádio. Eu falei, eu não quero dissociação entre o time e a torcida. O time e a torcida têm que estar associados. E a torcida tem direito de criticar e o jogador tem que saber que ela vai vaiar em certos momentos, mas não é a totalidade da torcida, são pessoas. E que a nossa torcida é o nosso patrimônio. Isso eu não abro mão. E eu conversei isso com os jogadores e já tivemos um bom resultado no jogo com o Guarani, que eles foram, no final do jogo, estar com a torcida. Eu acho fundamental. A nossa torcida é o nosso patrimônio. Ela que nos impulsiona e nos leva para onde a gente quer. E em relação ao balanço, né, que foi divulgado há pouco tempo, o América aumentou muito a receita com a venda de jogadores, né, esse ano novamente. Aí no balanço foi detalhado que estava faltando receber uma parte do Vitor Roque e de outros atletas que o América vendeu.
assim, o valor exato, se vocês já receberam tudo do Vitor Roque, quem que são esses outros atletas, quanto que ainda falta? Com relação ao Vitor Roque, ela é uma operação que nós estamos vinculados ao Atlético Paranaense. Houve no início do ano uma antecipação desses valores negociados com fundos, com algum juro. Tudo que o Atlético Paranaense fez, nós autorizamos, eles repassaram para a gente. Do Vitor Roque, provavelmente, já agora na data de hoje, nós só teremos os bônus caso ele desempenhe, e eu espero que desempenhe mesmo para esse momento ruim dele lá, eu sei que ele tem potencial para desempenhar. O que nós temos para receber esse ano? Nós temos as parcelas do Mastriani, que foram pagas uma, agora vai pagar a outra. Nós temos a parcela do Martinez, que vence no meio do ano, que também vai pagar, não vejo dificuldade. Nós temos algum recurso ainda do Richarlison. O que está pegando nos nossos recebimentos é o Botafogo, que ele tem que nos pagar $800 mil do Casalberto, pagou 200 e está devendo. Mas a regra do jogo é o seguinte: não paga, denuncia o CNRD e vamos seguir em frente para que ele cumpra o seu pagamento. Talvez dos recebimentos que nós temos para receber, o único que está pendente é o do Casalberto, que eu sei que está aí atrás. O resto está tudo dentro do plano e vai receber. Eu fico muito orgulhoso do que aconteceu no passado de vendas. Um dos projetos pessoais meus era vender um jogador para o exterior direto para um grande clube, que aconteceu com o Arthur. O América não tinha 100% do Arthur. O América tinha um percentual bom do Arthur. Mas o que acontece? Queriam que eu vendesse por 3, por 4, enquanto não chegou em 7 eu não vendi. Coisa que foi no braço. E o América não recebeu isso tudo, porque ele tinha um percentual, se não me engano, o América tinha 60%, e isso me deixou muito feliz, porque nós temos outros jogadores com o mesmo potencial do Arthur, e que eu sei que vão fazer a receita para o América. Não adianta, o América vive da receita de formação e venda. O futebol, para você sustentar no alto nível, você tem que vender. Todos os grandes clubes que têm balanço de 800, 900 milhões, vendem. Tá certo? Vendem porque é necessário. O futebol é muito caro. Você não equilibra com outras receitas, você equilibra com a receita de formação e venda. E esse é um projeto que vai continuar na meta. O que você não pode é parar a fábrica. Se você para a fábrica, você vende seu produto, você não repõe. E isso a América não vai fazer. Tanto é que nós estamos em obra no CT, mesmo sem ter ainda o investidor. Nós estamos reestruturando a base toda no CT, estamos fazendo toda a estrutura da base, vamos fazer campo para a base. Por quê? É dali que sai o nosso maior ativo. E sobre essa do Carlos Alberto, vocês já acionaram o Botafogo? Ainda não, isso é um processo normal. Venceu, comunica o Botafogo, tenta receber, porque são os parceiros, não pagou, aciona. Esse mesmo tem uma parcela em atraso, às vezes, não é de 3 em 3 meses. Mas você me perguntou separadamente, como o América é muito transparente, eu gosto de falar as verdades. Em relação a essa venda de atletas, você mesmo citou o Arthur como uma grande venda do América. O Breno também, sim, já vendeu outros anteriormente, né? Tem algum outro jogador que vocês veem como um futuro assim que pode dar uma receita para o América, que vocês enxergam ali da base? Internamente tem, mas isso a gente não fala externamente. E nem estamos preocupados em vender. Nós estamos preocupados em desempenhar. A venda é um processo natural depois que o atleta desempenha. Tá certo? Então você pega um jogador igual o Alisson, ele está começando a ganhar a posição. Se ele for muito bem, ele vai para o mercado. Não adianta. A regra do futebol é essa. Tá certo? O cara não compra seu reserva, ele quer comprar seu titular. Então, isso tem que dar tempo. Não é porque eu quero que ele jogue, não. Se o Jacaré estiver melhor, vai jogar o Jacaré. Esse é o processo do clube. Você não interfere. O futebol é um modo contínuo. É um trabalho bem feito. E quem merece vai colocar a cabeça de fora e vai crescer, numa hora aparece proposta. O que nós não podemos é negociar mal. O desgaste esse ano que eu tive com Mastriani e Martinez, eu não quero para ninguém. Porque você cai para a segunda divisão, você comprou um jogador de times pequenos no exterior e o jogador querer sair é muito duro para a gente que dirige.
Você inventou uma nova forma do cara viver num nível melhor e ele vira as costas para você imediatamente. Isso foi duro para mim. Foi um baque que eu não esperava ter. Salmo, como que foi essa saída do Mastriani? Você falou que foi um baque. Como que você recebeu essa notícia de que ele queria sair? A partir do momento que o jogador começa a te pressionar para sair e buscar proposta, você acaba sendo exprimido. Certo? Vou te dar um exemplo agora do Cássio. O Cássio quer sair e começa a perturbar o Corinthians que quer sair. Aí o Corinthians começa, ou vou ter um atleta aqui que não quer jogar, ou vou vender. O caso do Mastriani e do Martinez, o vínculo com a gente era pequeno, eram jogadores de 1, 2 anos. Eu tenho jogadores lá que têm orgulho de vestir a camisa na A ou na B, que são formados aqui. E eles são, vamos diria, jogadores mais que de mercado. Quer ir para outro mercado, então não foi um negócio fácil, tá certo? O Mastriani ainda foi mais leve que o Martinez. Então o Mastriani falou assim, coloca um preço e eu vou julgar e vou desempenhar, e ele desempenhou e tal. O Martinez, a gente sabe que novela que foi e quem foi o culpado, né? Tem CNPJ, quem foi? Eu não vou falar quem é, mas todo mundo que tem inteligência sabe. Agora, sobre a venda da SAF. Numa recente entrevista, você falou que é um desejo realizar essa venda até o final do ano, que é o seu mandato. Queria saber em que pé está, se já avançou, se tem alguma empresa encaminhada no radar. Nós estamos trabalhando muito duro nisso, isso é uma coisa que eu não abro mão. O momento da SAF hoje não é um momento favorável no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está muito instável juridicamente. O próprio episódio do Vasco demonstrou isso. O Brasil está em inflação alta, com problemas. Então, nós estamos vivendo um momento ruim para alguém apostar na nossa economia. Isso assunto não é política, é verdade, tá certo? Então, a gente está buscando alternativas de investidores também parceiros e que dividam o risco com a gente. Esse assunto está sendo trabalhado. Para você ter ideia, eu montei uma comissão com 2 ex-presidentes e 2 pessoas do clube para me ajudar nesse processo, que são conselheiros do América, porque a gente tem muita coisa, então, pus gente lá. Eu estou otimista que algumas novidades irão surgir, mas o América sobrevive sem isso. Qual que é a diferença? Por que eu tenho esse sonho? Eu quero mudar o América de patamar, mas o América sobrevive sem isso. Por que os clubes fizeram? Porque eles não sobreviviam sem isso. Eles estavam quebrados. Então, sobreviver sofrendo, como eu sofro todo ano, para pagar as contas e tal, a gente consegue sofrer. Quando a gente tem um investidor que a gente muda de patamar, o América tem mais chance. Eu acho que o América tem uma boa chance de subir para a primeira divisão. E eu vou trabalhar na primeira divisão, nesse ritmo, com o 15º, 14º orçamento. No máximo, 14º. Ele vai para 14º. Aí sua chance diminui. Você tem que ter excelência o tempo todo, coisa que faltou ano passado que nos fez cair. Cometemos alguns erros. Quando você tem mais recurso, você pode errar mais e você tem mais massa de manobra para poder não acontecer. Então eu espero que, aliado a um desempenho bom esse ano, com uma sinalização de subida, acelere o processo da SAF. E dentro dessa venda, os detalhes, assim, o que o CT entra, o Independência entra? Não, a América não vende patrimônio. O América vai, se for fazer qualquer tipo de negócio, nós temos 2 modalidades. A primeira modalidade é a venda das ações com aluguel do CT e aluguel do Independência, por um período, com o valor pago. O do CT está vinculado à execução de melhorias e acabar as obras que precisam. O do Independência está vinculado a desempenho e melhora do estádio. Esses 2 é o que eu penso. O América venderia parte das ações e daria um bônus por desempenho. Tá certo? Seria isso. Tá? Com algumas regras, das quais a gente participaria dos conselhos, mas inegavelmente quem vai pôr dinheiro vai ter que assumir isso. Responsabilidade sobre a dívida, responsabilidade sobre o CT
e nós queremos um mínimo de investimento em futebol. Porque uma coisa é a seguinte, quando as outras que eu vou falar, esses clubes venderam, eles venderam para dar viabilidade ao time. O América não tem que fazer isso. Eu tenho que ter a certeza de que a minha dívida parcelada vai ser paga, porque tem responsabilidade, ela está toda equacionada e não é grande. Eu quero que pague e quero um mínimo de investimento no futebol. Porque se eu não tiver um mínimo de investimento no futebol, eu não preciso vender. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma folha na Série A de 5 milhões. Minha folha na Série A, se alguém comprar, ela tem que estar posta de 10 milhões. Ela não pode ser 5 milhões. Senão eu mesmo faço. Ela tem que estar num nível mais alto para que eu seja competitivo. Eu perdi muito jogador no passado que eu queria, porque eu não podia pagar salário de 400 mil, 380, 350. O América não tinha condição para isso. E aí você tem que acertar nas suas apostas. E às vezes você acerta. Nós acertamos na maioria das vezes, mas no ano passado não fomos felizes. Tem alguma SAF no futebol brasileiro que você toma como inspiração, assim, um espelho, que você admira o trabalho? Eu gostaria muito que eu tivesse uma SAF vinculada a um clube como tem o Manchester City. Eu gostaria muito, porque a expertise do futebol é fundamental. Mas a do Bragantino, ela tem uma similaridade com a do América. Ela não é SAF, ela é uma venda efetiva de um clube, mas aonde que o Bragantino concentra a sua receita? Na formação de jogadores. O Bragantino compra jogador jovem, forma jogador jovem, para ali ele poder reciclar. E vinculado a um grande clube europeu, que é o Red Bull, que tem na Áustria, tem na Alemanha e tem nos Estados Unidos. Eu sempre gostaria de ter essa vinculação a clubes que pudessem ter a parceria com a gente. Ah, mas vai um jogador para lá? Não é problema, desde que a gente tenha regras para isso. Então, eu tenho uma modalidade de venda e a outra modalidade que nós estamos estudando é o América ser sócio de algum investidor num projeto de formação de jogadores. Então, por exemplo, em vez de entrar com um valor muito grande, entra com um valor menor, eu fico com uma boa parte do percentual e tenho o direito de recompra desse investimento durante 10 anos. Essa é uma modalidade também que estamos estudando. Então, isso tudo está sendo trabalhado para a gente conseguir. Mas esse ano, eu não acho que eu mudo a história do América com uma venda imediata. A história do América é fazer um bom campeonato civil. Se entrar alguém, ele vai seguir o que está sendo feito. Eu tenho uma janela para fazer alguma coisa que é a janela do meio do ano. Eu vou fazer com investidor, sem investidor, se eu precisar. A SAF do América tem um valor estimado, assim? Você já tem isso no papel? Tem, mas eu não gosto de falar isso. Não. Eu tenho assessores financeiros, eu tenho a Ernest Young, eu tenho assessor jurídico, que é o escritório do Marcelo Vilela, eu tenho gente que sabe o que eu quero, mas basicamente o que eu quero na SAF, o América quer, é uma garantia de investimento anual no futebol. Tá certo? Então, eu não estou trabalhando com valor de venda, porque o América não precisa do dinheiro, eu vou fazer o quê com o dinheiro? O América, que tal que o América deve? O América é uma sociedade sem fins lucrativos. Eu não quero dinheiro para pôr no América. Eu quero que o CT fique pronto, quero que o Independência fique maravilhoso e quero investimento. Então nós estamos vinculando duas coisas importantes. A mais importante que eu vou falar, a outra eu não vou falar, é orçamento de futebol nos 10 anos de investimento. Ah, o América tem uma receita? Tem. Vamos dizer que o América tem 100 milhões de receita e o futebol exige 150. Ele tem que aportar 50 todo ano. Um exemplo. Então, eu quero uma garantia mínima de investimento em futebol. Que isso eu sei que vai trazer resultado. Certo? Sobre essa janela do meio do ano que você acabou de citar, o América, então, planeja ir ao mercado. Tem as peças hoje, mas vai atacar o mercado no meio do ano. E quais que seriam as principais peças que vocês buscam? Eu falo assim, você falar que não vai ao mercado no meio do ano é uma temeridade. Você falar que vai ao mercado gera uma expectativa negativa. Não é isso que eu estou pensando. Nós temos uma visão hoje, nós temos um departamento de futebol forte que eu comando junto com o Fred Cascado e o Euler. A gente tem reuniões periódicas com a equipe nossa de futebol, nós temos uma equipe de baixo disso
incluindo a comissão técnica, onde nós sabemos que nós precisamos de checar o desempenho de alguns para saber aonde a gente precisa. Eu tenho dois riscos. Eu tenho risco de pressão para tentar tirar jogador meu e eu tenho algumas necessidades. Se você pegar hoje assim, do meio para frente, ainda o nosso desempenho está abaixo do que eu gostaria que tivesse. Do meio para trás, nosso desempenho é bom, tá certo? Eu tenho algumas expectativas em algumas posições, mas não vou ficar falando quais são, por dois motivos, para não perturbar meu grupo e nem para criar expectativa no mercado. Agora, nós avaliamos isso mensalmente, o tempo todo tem reunião, eu tenho mais ou menos um foco de alguns jogadores, mas eu estou quietinho aqui, sabendo que eu tenho obrigação. Por quê? Por quê? Isso é bom a nossa torcida saber. Porque eu tenho que projetar até o final do campeonato. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do campeonato. Toda a Série B, os times começam arrancando e tal, e vão perdendo força. Do meio para frente eu não posso perder força. E nesse momento, talvez você tenha que injetar algumas melhoras para que você não perca essa força. Contusão, perda de jogador, tem queda de desempenho, né? Toda semana tem um doente, um machucado, porque nós ficamos agora sem o Alisson, sem o Benítez em período, aí o Brenner ficou machucado, e aí vai machucar um, machuca outro. Isso é toda hora. Então eu não posso, na hora que eu preciso, não ter. Você tem que ter. E uma outra função que a gente também sabe que o América está em busca é para o cargo do Alexandre Matos, né? Para um novo... Não, vamos pôr eu nunca... O cargo não era do Alexandre Matos, sim, certo? Ele veio porque nos solicitou voltar para o América. Ele não era a pessoa ideal para a função que eu queria, ele sabe disso. Eu falei com ele que eu quero uma função mais técnica. Nós conversamos com o Fernando Praz, conversamos com o Paulo Tuori. O nosso pensamento era alguém mais na área técnica, junto aos jogadores e aos treinadores. Como o Alexandre era um homem muito experiente e solicitou a volta para o América, nós adequamos a presença do Alexandre, inclusive para nos dar um pouco mais de folga, de tranquilidade. Eu volto para meu pensamento original. Não é uma sangria desatada, não é um desespero, mas com certeza, provavelmente, ao longo do campeonato vai aparecer essa figura, que nós já conversamos com alguns, que são pessoas mais da área técnica, para fortalecer o trabalho do Cauã, para estar mais próximo do grupo, para a gente não ter desequilíbrio no grupo. É isso que eu quero, certo? Já tem um nome pro momento? Tem nomes que a gente conversou, estamos discutindo, mas ainda tem nada em andamento. O último nome que eu conversei foi com o Paulo Tuori. Ele falou assim, eu gostaria muito de ir para o América, mas estou indo para Curitiba com uma relação com as pessoas que estão lá e tal, me agradeceu, que era um nome interessante que nós poderíamos ter trazido. Mas não é uma prioridade, assim, não. Nesse período o nosso grupo supera. Uhum. Eu acho isso necessário. O nosso grupo também acha, o nosso treinador também acha, e é muito nessa área técnica. Nossa área de organização, de contratação, está muito bem estruturada com o comando do Fred. Não há necessidade de colocar ninguém ali, mas na área técnica nós temos necessidade. E sobre essa saída do Matos? Acho que não tem como não perguntar sobre isso. Esse assunto eu não vou comentar. Entendi. Eu acho que as pessoas de bom senso e que vão analisar o que aconteceu vão julgar as pessoas pelos atos. E eu não vou fazer isso, tá certo? Então, esse assunto eu não vou comentar. Mas ele sai brigado de alguma forma? Eu falo assim, eu de forma nenhuma vou brigar com quem pediu para sair. A única coisa que eu analiso são as coerências das ações, tá certo? Isso eu guardo para mim, né? Não vou brigar com ninguém por causa disso, mas as pessoas têm que ter coerência nos atos. E eles é que se julguem, certo? Eu sou um cara das antigas. Eu sou um cara de fio de bigode, um cara que está no mercado há 30 anos e que é super respeitado no Brasil todo. Por quê? Porque as coisas que eu faço têm perenidade, tem organização, tem tudo. As pessoas agem
né? O currículo das pessoas não está no papel, está na boca dos outros. Então todo mundo sabe quem é o SAMU, como que ele age, tudo. As pessoas tomam as ações, vai para o currículo delas. Eu não vou tocar no assunto, porque é um assunto extremamente desagradável para tocar. Não vou ficar julgando ninguém, cada um faz o que quer. Bom. Sobre, então, o seu relacionamento tanto com o Atlético e o Cruzeiro, né, principalmente aqui, acho que relacionado a vendas, a gente já viu diversas transferências do América para esses clubes ou vice-versa. Queria que você comentasse um pouco dessa sua relação com o Menin, que é o dono da SAF do Atlético, agora com o Pedrinho, que adquiriu a SAF do Cruzeiro. A minha relação com eles é excelente. Pouca gente sabe, mas o Menin foi meu colega de turma. Eu formei junto com ele, na Escola de Engenharia, em 1978. Eu conheço ele há muitos anos. O Sérgio Coelho nem se fala, meu amigo pessoal. Então a minha relação com o Atlético é a melhor possível. Eu aqui, eles lá. Tá certo? Né? Tem a distância dos clubes. Mas no pessoal é excelente. A minha relação com o Pedrinho, ele é meu patrocinador. Eu nunca tive um problema com o Pedrinho. É ótimo, não tem problema nenhum. O que me incomoda, e isso eu já falei inúmeras vezes, é que o América não está no futebol mineiro para servir Atlético e Cruzeiro. Essa visão externa do torcedor e da mídia, toda vez que eu tenho sucesso em alguma coisa, eu sou obrigado a ceder para Atlético e Cruzeiro. Então, o caso do Martinez, o mesmo preço que o Fortaleza pagou, o Cruzeiro teve chance de pagar e não quis pagar. Se ele tivesse pago, teria ido para o Cruzeiro. Só que eu sou julgado o tempo todo porque o meu profissional, o meu jogador que eu formo, eu sou obrigado a ceder para Atlético e Cruzeiro. Por quê? Porque na rua tem mais atleticano e cruzeirense. Se eu sou mais competente, o problema é meu. Tá certo? A gente forma com muito menos. E todo mundo sabe disso. Tanto é que todo mundo vem tirar o que o América faz. O América tem um trabalho de excelência. Seja por necessidade, seja por experiência. Na minha base, o tempo todo, as pessoas estão tentando tirar meus profissionais. O tempo todo. E quem que tenta tirar? Atlético e Cruzeiro. O tempo todo. Várias vezes eu liguei para os presidentes para não tirar. Certo? Seja em qualquer função. Agora, recentemente, um clube de fora de Minas Gerais está tentando tirar uma pessoa de uma função média. É o mercado é assim. Atlético e Cruzeiro tem esse direito. O que eu não quero é esse julgamento que eu tenho a obrigação de fazer. As condições sendo iguais, eles pagando, eu não tenho que fazer mais barato para ninguém. Tá certo? Então, também quando eu quero, eu tentei de todo jeito trazer o Ademir de volta. O Atlético não quis abrir mão para mim e vendeu para o Bahia. O valor que o Bahia pagou, a América podia pagar? Podia, talvez não podia pagar o salário, mas também tem que ver se o Ademir quiser. A mesma coisa acontece de lá para cá. Eles não facilitam com a América, tá certo? Só que em condições iguais, as mesmas, temos que fazer. Eu acho que o futebol mineiro nunca teve tão apaziguado como está hoje. A relação é ótima. Teve aquele estresse no início do estádio, não sei o quê. Sentei com o Cruzeiro joga lá até hoje e tal. Não tem problema nenhum, tá certo? O Atlético eles falam, então acho que está tranquilo. Salomão, você falou aí do Pedrinho ser patrocinador do América. Depois que ele comprou o Cruzeiro, vocês chegaram a conversar? Como que você viu também ele comprando o Cruzeiro da mão do Ronaldo? Se interfere algo nesse patrocínio do América? Não, depois disso eu conversei com ele. Não mudou nada para mim. Eu não tenho que dar palpite. Isso é o pessoal dele, é o direito dele, talvez o sonho dele. Tem que respeitar. Isso aí não me cabe julgar ninguém, tá certo? Eu falo o seguinte, a gente tem que ter a plena consciência de fazer o que você acredita. O América é um sonho, pessoal, de 30 anos de construção. No América, isso não fiz nada sozinho, é um grupo que eu tenho um carinho por todos os presidentes, todos os ex-presidentes, por tudo que eu trabalhei. Mas talvez eu seja a figura que mais durou nesse período. Há pouco tempo o Atlético foi lá, jogou com o Peñarol e perdeu. E eu me recordo do jogo que foi América e Peñarol lá, uma virada histórica. Foi quando que eu poderia imaginar que o América teria esse jogo lá? Quando que eu poderia imaginar que o América classificaria para o Libertadores? Quando que eu poderia imaginar que o América ficasse entre os 8 da Sul-Americana? Que o América fosse semifinalista de Copa do Brasil? Então, isso tudo foram realizações
que o América foi o saldo. Graças a Deus, eu estava na hora da fotografia e deixei meu DNA lá e minha impressão digital. O torcedor do América tem orgulho disso. Só que ele achava que o América estava longe disso. Hoje ele está vendo que não está. O América ganhou do Milionários, ganhou do Colo-Colo, ganhou do Pearol de goleada, ganhou do Bragantino numa oitava de final, que é um time dificílimo. Então, o América é capaz. As armas que nós temos é meio pai de picareta perto de canhão, mas a gente sabe usar. E o América está crescendo de novo. Por isso vem a história dessa. Que nem sempre você consegue, com menos dinheiro, fazer o que você precisa. E eu acho que nós já esgotamos isso e acho que nós temos que ter a maturidade, se voltar para a Série A, que eu espero que volte, né? Da gente poder investir um pouco mais na Série A para não correr esse risco de novo. Pega a Série A de hoje. Quem está sofrendo? Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e o Criciúma vai sofrer também. Começou bem, mas vai sofrer também. Por quê? Existe uma distância, existe um fosso de investimento. É só você olhar o plantel. Você olha o plantel dos clubes, tá certo? Ele é muito abaixo dos outros, tá certo? O Vasco, com todo aquele dinheiro que ele enfiou, não caiu. Não vou falar porque eu já fui punido uma vez, tá certo? Então, todo mundo sabe o que eu penso, tá certo? Então, foi punido, tomei multa por causa disso e tal, eu não falo mais. Então, isso aí, a gente tem que ter a matéria. Eu tenho muito orgulho disso. Você falou, meu mandato está terminando mesmo. Eu acho, e aí, com a maturidade que eu tenho e conversando, eu tenho funções para exercer no América. Mas operação de futebol do jeito que eu faço, eu acho que está na hora da gente começar a trabalhar substituições, ter equipes para isso, que também a gente não dá conta disso da vida, né? O tempo vai passando, a gente vai perdendo também a condição para fazer isso. Com a empresa do tamanho da minha, com tudo que eu tenho, é difícil de eu tocar isso. Mas o América tem maturidade para preparar para isso. E nós estamos trabalhando para esse final do ano. Espero que até lá venha a SAF e nós precisamos disso. Mas se não tiver também, nós temos que achar um caminho. O seu plano, então, é continuar no América mesmo depois do mandato? Assim, não, o meu plano, o América faz parte da minha vida. Operar o América, continuar tocando futebol, não está nos meus planos. Isso aí já todo mundo na América sabe. Ser o diretor de futebol, o responsável pelo futebol, meu mandato terminando, eu não vou fazer. É lógico que tem funções menos executivas dentro do América que eu vou usar a minha experiência para exercer. Não existe esse negócio. Vou sair do América e virar as costas por um troço que eu faço há 30 e tantos anos e sou apaixonado. Agora, ser o diretor de futebol, ser o responsável pelo futebol, cuidar do futebol como eu cuido, eu acho que o América tem maturidade, nós temos equipes trabalhando internamente para a gente preparar esse momento de ficar mais profissional, tá certo? Eu fico muito feliz, porque dentro do América, quando eu falei que eu ia fazer isso, eu fui procurar com pessoas importantes, falaram, sua saída não é uma coisa assim, sair do futebol. Você tem que ficar, mas nós encaixar pessoas. Então nós estamos trabalhando isso internamente para que a gente tenha estrutura para tocar com menos ação minha, certo? Não se virar as costas com um clube que eu ajudei a construir porque eu estou cansado. Não, eu vou estar cansado, não vou estar em todos os jogos, vou estar no meu camarote que eu compro, eu e o Caio, compramos um camarote há 5 anos e eu não vou no camarote porque eu não aguento a cornetagem, então eu assisto lá embaixo, mas quando eu não estiver dirigindo eu volto para o camarote, que é o camarote da família Salum, está lá, que a gente paga todo ano, e ele está lá no camarote, acho que é 8 ou 9, eu não tenho, e está lá toda a minha família, todo mundo americano, é muito americano, né? É muito. Meu pai foi muito competente, teve 5 filhos americanos, dos 16 netos, 13 americanos, então ele foi muito competente. Bom de serviço. E tem um objetivo, então, que você quer traçar até o fim do seu mandato, alguma coisa que você quer cumprir? Não, é muito claro isso. Assim, eu quero tocar as obras da base que nós estamos fazendo lá, que eu quero que o América suba, tá certo? Que o América concretize ou aproxime da solução da vida da SAF e que o América tenha a maturidade de ter um futebol estruturado sem a minha presença no dia a dia.
mas a minha presença no clube. E isso está sendo trabalhado, isso não é difícil, gente. Eu pego o Fortaleza. O presidente do Fortaleza era o Marcelo Paz, presidente remunerado. Ele veio aqui, na época da Sul-Americana, almoçou com a gente, pegou todas as informações do que ele brinca que o América é o espelho dele, sempre falou isso comigo. Eu tenho uma amizade muito grande. O que ele fez? A mesma coisa que você, transformou o Fortaleza em SAF e ele passou a ser o presidente da SAF remunerado, coisa que eu não sou e não vou ser nunca. Não quero, nem se eu for conselheiro, nunca vou. Eu não preciso e isso é uma coisa que eu não sou. Mas eu acho que ele está certo, é a profissão dele. Então, o que nós temos que fazer? Como é que você dirige uma empresa grande depois que você vai ficando mais velho, que é a minha empresa? Você sai da operação e vai para a parte de pensamento e planejamento. Para isso, você tem que fazer que a operação funcione. E é isso que nós estamos trabalhando agora. Até o final do ano, eu opero junto com ele. Até o final do ano, provavelmente, vão ter pessoas fazendo o que eu faço e que vão sentar comigo, com eu, todo mês, para prestar conta e dizer o que está certo e o que está errado. Agora, operar o dia a dia é fácil, não. Depois do almoço eu vou lá para o CT hoje, meu treino. Porque tem um jogo importante sexta-feira. Tá certo? Se eu não for, é problema. O Euro está fazendo um torneio fora aí da Caixa, o Fred está no Rio e eu vou para o treino hoje. E isso é fundamental. Vai ter uma pessoa, que pode ser eu, pode ser outro, pode ser um profissional, que vai fazer isso na minha ausência. Mas tudo tem começo, meio e fim. Um dia eu tenho que falar, isso eu não posso fazer mais. Nem minha saúde aguenta. Mas eu não vou virar as costas para mim. Tá certo? Saulo, para a gente finalizar agora, o objetivo tá claro, né, que é voltar para a Série A. Tanto você quanto eu, Fred, Cauã, os jogadores, todo mundo está ciente disso. Mas uma possível permanência na Série B, você tem ideia do impacto, qual o impacto que isso traria para o clube, assim? Tem dimensão disso? Por exemplo, nós projetamos uma Copa do Brasil esse ano muito melhor do que ela foi. Esse foi um baque que nós sofremos naquela derrota no último minuto lá, naquele jogo lá, que puseram a gente no meio da torcida, um calor louco, um juiz péssimo. Perdeu. Tudo que você planeja, você tem que ter um plano A e um plano B. Você não pode julgar todos os seus filhos. Se eu não subir, eu estou ferrado. Não é assim. A Série B não é o fim do mundo. A América tem estrutura. Se não subir, eu não coloco no meu plano a não subir. Mas ela é um risco calculado. A Série B esse ano está difícil. Então, nós não sabemos se nós vamos subir. É um sonho, é um projeto, mas não é o fim do mundo. A Série B vai ser vendida a partir de 25, vai aumentar as receitas, tudo isso vai acontecer. E é um campeonato que, se você pegar no mundo inteiro, grandes clubes disputam a Série B. Não é o fim do mundo. Então, eu vou dizer que esse é o maior problema da história da América. SAF pode acontecer, entrar um cara na Série B, investir mais, não é o fim do mundo. Não gostaria de fechar meu período da SAF sem subir, mas se acontecer, é mais uma coisa que eu vou ter que aprender. Mais algum? Um palpite para sexta-feira? Aí, assim, o América sempre se deu muito bem com o Santos aqui. Você vê que se você pegar o histórico do América com o Santos é bom. Só que o Santos está com um time realmente acima da Série B. Isso é inegável. O Santos contratou alguns jogadores que estão no patamar superior. O nosso time tecnicamente é muito bom, mas a qualificação do Santos é superior à nossa. Né? Jogadores que eu tentei várias vezes e não consegui, o Santos conseguiu levar, porque paga mais, tem um time com mais apelo. Então, o meu palpite é que será um grande jogo. A minha expectativa pessoal é de ter um grande resultado e ganhar o jogo. Eu acho que a América vai ganhar, mas achar não vou. Vamos fazer agora. Eu respeito muito o Santos. Eu acho o time do Santos muito bom. Eu vi todos os jogos do Santos. E o Santos é um time que está acima, é o melhor time da Série A hoje, inegavelmente. Isso não dá para contestar.